Esse vídeo, feito pelas companheiras e pelos companheiros da CGTB, em parceria com o Ministério da Saúde, mostra como é grave a situação da saúde da mulher trabalhadora em nosso país. É urgente mudar essa situação. Para isto, mais do que nunca é necessário aumentar as verbas públicas para que o Sistema Único de Saúde, o SUS, possa cuidar melhor da nossa população e prevenir tanto sofrimento que ainda acontece sem necessidade. Eu fui criada com meus pais na roça, lá no Piauí, né? A gente foi criado na roça mesmo, trabalhando de roça. Depois foi que a gente veio para cá. Então, a minha vida toda foi essa, na roça. A saúde do campo tem que ser revista, tem que ter prioridade, porque a gente mexe com agrotóxico, né? E às vezes eu passo mal com asma, essas coisas, fico aqui morrendo. A gente chama ambulância, chama as coisas. Quer dizer, questão de médico a gente não tem mesmo, prioridade nenhuma aqui. Eu liguei para o SAMU não pôde me atender. Eles ligaram lá para o Paranoá para mandar uma ambulância para me levar para o médico. Quando essa ambulância chegou lá, Deus foi tão bom para mim que eu perdi a criança sem ser preciso de ir. Eles chegaram, eu já estava bem porque eu já tinha perdido a criança. Mas se dependesse deles, eu teria morrido. Foi chegar às 5 horas da manhã. Então são vários casos assim que o governo tem que colocar no nosso alcance. Em primeiro lugar, a nossa saúde. A saúde pública tá doente, né? Nós não temos médicos. A gente disputa uma vaga de consulta na zona urbana com o pessoal da zona urbana. Aí quando fala que é rural, né? A gente tem um caso de endereço. Ah, não é nesse posto, é naquele. Aí a gente fica rodando e acaba sem atendimento. Eu tenho problema seríssimo de coluna que adormece minha perna todinha. Já bati todo quanto é posto por aí e não sou atendida. Vou pro hospital lá, é só remédio de emergência. Em mim caminha para o ambulatório, chega no ambulatório não consigo. E apesar de trabalhar, eu não tive uma vida fácil. Tive uma vida muito sacrificada. Estudar e trabalhar, cuidar de família, ter filhos pequenos, você conciliar o trabalho fora de casa e dentro de casa em relação a isso. A gente trabalha o dia inteiro, nós temos nossos filhos, temos, né, os maridos que ora podem contribuir ou não, mas que ainda é a mulher que assume todos esses papéis, né, e tem uma sobrecarga muito grande, muito pesada. Eu sinto na pele que a minha saúde não é boa devido à sobrecarga, ao estresse do dia a dia do meu trabalho. Eu sou professora em 2 escolas. Saúde e trabalho são 2 coisas que nem sempre caminham juntas em harmonia. São muitos os casos em que um prejudica o outro. O ideal é que o trabalho seja um gerador de prazer e de bem-estar, mas em alguns casos é motivo de sofrimento e angústia. No Brasil, de acordo com os dados do censo de 2010 do IBGE, as mulheres são maioria no mercado de trabalho. Representam 53,8% da população economicamente ativa do país. Mas qual é a qualidade de vida e as condições de trabalho dessas mulheres? Para buscar a resposta para essa pergunta, foram promovidos pela CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, em parceria com o Ministério da Saúde em 2012, uma série de encontros, onde o tema foi a saúde da trabalhadora brasileira. Os eventos foram realizados em 3 capitais, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, entre trabalhadoras, médicos, autoridades e especialistas. Nós temos uma quantidade de problemas, de acidentes, de doenças relacionadas ao trabalho ainda muito grande. 30% dos acidentes de trabalho no Brasil são com as mulheres. E o que a gente está querendo é começar a estudar no trabalho de vocês o que acontece de acidente, o que acontece de doença, para procurar desenvolver o trabalho de atendimento, de prevenção, de evitar os problemas que se pode fazer nessas áreas.
Em Brasília, o foco foi para as condições de vida e de saúde das trabalhadoras rurais, que na grande maioria são expostas a fatores de risco, como agressores mecânicos, pelo uso de ferramentas diversas, agentes químicos, como os de adubação e correção do solo, agrotóxicos, medicamentos de uso veterinário e agentes da natureza como temperaturas extremas e radiação solar, entre outros. Todos esses problemas ainda se potencializam devido às más condições de vida, como habitação e saneamento básico e o acesso dificultado aos meios de saúde, de transporte e de comunicação. A saúde do campo tem que ser revista e tem que ter prioridade, porque a gente mexe com agrotóxico, né? E agora, recentemente, hoje mesmo, eu vi uma entrevista que só em Brasília vão ser 8 mil casos de câncer. Principalmente na zona rural, onde a gente está mais amparado, que os nossos trabalhadores mexem muito com agrotóxico, né? Pega muito sol, tem um câncer de pele. Então, vamos rever aí o que o Ministério da Saúde, com parceria aí com os órgãos governamentais, né, pode fazer em relação a esses diagnósticos, se tem como ser revista alguma coisa antes de tudo isso acontecer no futuro, né? Mas quando chega no posto de saúde também não tem médico. Aí complica tudo. Aí às vezes a gente tem que ir para o Hospital do Paranoá sem dinheiro para ir. Então a gente cria uma ajuda de ambulância, assistência médica, tudo. A gente precisa de tudo para cá, ônibus, para a escola, tudo. A gente precisa de tudo aqui. A saúde pública tá doente, né? Nós não temos médicos. A gente disputa uma vaga de consulta na zona urbana com o pessoal da zona urbana. Aí quando fala que é rural, né? Já tem um caso de endereço. Ah, não é nesse posto, é naquele. Aí a gente fica rodando e acaba sem atendimento. Então a gente fica se diagnosticando com um remédio caseiro, o remédio da farmácia. A saúde anda doente por isso, que a gente não sabe um diagnóstico final do que a gente realmente tem uma doença até. E hoje esperamos aí uma grande participação das mulheres de Brasília, do Distrito Federal e do entorno, de trabalhadoras rurais e de agricultura familiar, para que possam nos trazer as informações, os dados necessários, as indagações que têm, os problemas que enfrentam em relação à saúde da trabalhadora e à saúde delas em si. A trabalhadora rural, ela vive uma realidade diferenciada das mulheres urbanas. E isso precisa ser tratado no momento da formulação da política, porque essa mulher, ela tem características vinculadas à sua realidade. Ela sofre as marcas, por exemplo, da questão de ser de uma realidade de mais isolamento, de dificuldade de acesso aos equipamentos públicos, porque, em geral, esses equipamentos estão na área urbana e não na área rural. E a própria distância que essas mulheres muitas vezes precisam enfrentar para acionar aquilo que lhe é de direito. A saúde está um caos, né, de modo geral. Está faltando muita unidade móvel para atendimento, não tem médico. Que realmente a gente fosse atendido com melhor carinho, realmente um direito da gente ser atendido nos postos de saúde, nos hospitais, que a gente é de chácara, é lá do INCRA 9, né, do Ceilândia, e quando a gente chega no hospital, quando a gente chega no posto de saúde, pra gente já não tem vaga, porque atende o pessoal da cidade. E mais oportunidade para as mulheres rurais, que sofrem tanto, né, a um atendimento médico. Eu tenho um mioma, já com 2 anos, ele está enorme, e eu preciso tirar e não consigo, porque não tem, nos hospitais não dá atendimento, a verdade é essa. Meus papéis já venceram, os exames tudinho 2 vezes, já fiz tudo novamente, essa 3ª vez e nada. Até hoje, vai fazer 3 anos na verdade, e tá enorme. No encontro de Brasília, as trabalhadoras rurais tiveram acesso a muitas informações, algumas inéditas para elas. Essa atividade hoje, esse encontro está maravilhoso, porque aqui estamos esclarecendo realmente tudo e está tudo bem, tudo bom, estou gostando muito. Espero que o que a gente está reivindicando aqui seja atendido. O encontro serviu para que os profissionais da saúde também tivessem contato com as necessidades e com os problemas das mulheres do campo, que juntos discutiram as responsabilidades e melhores alternativas para que o Ministério da Saúde pudesse entender e enxergar de perto esses problemas.
Nós estamos trabalhando de forma bem articulada no governo, a Secretaria de Estado da Mulher, que é uma secretaria nova, que responde por essas demandas. Por exemplo, no que diz respeito à saúde, nós fizemos uma articulação com o secretário de Saúde, com o nosso programa Rede Mulher, que é um programa que vai às localidades, que leva as informações. E aí dessa parceria resulta, por exemplo, um equipamento móvel que possibilitará que a gente vá até as comunidades rurais ou outras comunidades mais distantes para fazermos a mamografia. Nós iremos até lá para fazer a coleta do material para o exame ginecológico, Papa Nicolau, e colocarmos essa mulher na rede de atendimento pública do Distrito Federal. No Rio de Janeiro, diante de um público de trabalhadoras do professorado e do funcionalismo público, foi discutido outro significante problema de saúde associado ao ambiente de trabalho: o assédio moral, também conhecido como violência moral no trabalho. Não é necessariamente um fenômeno novo. É algo tão antigo quanto o trabalho e suas relações hierárquicas. A novidade se encontra na amplitude, gravidade, intensificação e banalização do fenômeno. Todas as pessoas que sofrem algum tipo de violência, sejam mulheres ou homens, essas pessoas acabam de alguma forma tendo a sua saúde afetada. Se não for a saúde física, que também geralmente sofre consequências sérias, os danos atingem a parte emocional, a parte psicológica, né? Pessoas perdem o sono. Muitas mulheres que sofrem violência acabam tendo síndrome do pânico. Quando elas sofrem estupro em vias públicas, muitas chegam a tentativas sucessivas de suicídio, tamanha o malefício que esse tipo de violência causa sobre a vida das mulheres. Neste panorama, as mulheres são maioria. As trabalhadoras expostas, entre outras coisas, a situações humilhantes e constrangedoras, exigências que extrapolam as características do serviço e cargas excessivas de trabalho. Começa com a convivência com esse barulho, que é permanente, continua na sala de aula, onde a gente tem muita dificuldade com turmas muito numerosas, para manter um ambiente calmo, sereno de trabalho, com o volume da voz que a gente tem que gritar muitas vezes para ser ouvido, e são muitos problemas. Depois a gente tem também a pressão dos prazos para cumprir tarefas, para entregar notas, para produzir material, enfim, é um ambiente de muita tensão, que provoca muitas vezes muitos problemas físicos, né, como problemas nas cordas vocais, na voz, problemas de ansiedade, etc., de esgotamento físico e mental. Não tive uma vida fácil, tive uma vida muito sacrificada. Estudar e trabalhar, cuidar de família, ter filhos pequenos, você conciliar o trabalho fora de casa e dentro de casa. Quando eu tenho essa carga horária maior, essa tensão maior, nessa instituição que é muito grande, envolve muitos compromissos, eu não tenho mais filho pequeno, que também é uma fase muito difícil de se conciliar trabalho e a vida doméstica. Mas evidentemente que a gente tem muitas obrigações, né? O trabalho não termina quando você sai do colégio, você continua em casa, preparando aula, corrigindo provas, etc. É um trabalho árduo? É um trabalho, é difícil? Mas é gratificante quando a gente vê essas crianças lá na frente, podendo produzir e mostrar pra gente que da onde eles vieram e o que eles conseguiram ser. Eu não vou dizer que não, porque a gente sabe que ninguém vai deixar de trabalhar, não é? As mulheres vão enfrentar e vão ter filhos pequenos, vão enfrentar tudo. Mas evidentemente tem consequências, né, para a saúde, sobrecarga de trabalho. As cobranças que existem naturalmente em relações de trabalho são degradadas deliberadamente em casos de assédio moral. O alvo desse assédio se sente incapaz, menosprezado, ressentido, e isso é reforçado com ironias, difamações e intimidação.
Tem muita gente perseguida por chefia no serviço público, tá? No serviço público existe muito assédio moral, tem muita gente que sofre, muita gente que se licencia, muita gente fazendo tratamento até psiquiátrico, né? Intimidada, com medo de perder o emprego, a trabalhadora assediada moralmente passa a se cobrar mais, a produzir acima de suas forças e a ocultar suas queixas, evitando mais humilhação. E muitas, mesmo adoecidas, se veem obrigadas a continuar trabalhando. Eu sinto na pele que a minha saúde não é boa devido à sobrecarga, ao estresse do dia a dia do meu trabalho. Eu sou professora em 2 escolas. Nessa aqui eu exerço o cargo de orientadora educacional, na outra eu sou professora de sala de aula. Dou aula para o 6º ano e para o 8º ano. Isso me gera um trabalho em casa por conta de preparar aulas, corrigir trabalhos, provas. Vira e mexe, dá um problema na garganta, porque em sala de aula você tem que se impor com a sua voz também, às vezes. Ainda mais mulher, é muito mais difícil de se impor numa sala de aula. Onde não há satisfação e onde há essa frustração, a presença de doenças profissionais se torna frequente. É muito frequente a gente ver professores estressados. Então, há uma sobrecarga, uma demanda muito grande, porque nós somos poucos para um universo muito grande de alunos, então as demandas são enormes. Eu sempre fico resfriada quando muda o meu horário, sempre acontece isso, eu sempre associo isso à correria da minha profissão. Desse período todo, eu sei que eu enveredei para um campo da medicação, né? Eu tive vários problemas, eu tenho um problema de arritmia e taquicardia, né? Eu estive internada, inclusive, no CTI por conta de uma taquicardia muito forte. Então, faço acompanhamento cardiológico, inclusive o índice de infarto de mulheres nessa minha faixa etária, né? Hoje em dia é muito grande. Eu faço um acompanhamento. Entrei com uma medicação também para nível de depressão, né? Porque é um antidepressivo. Também já cheguei a tomar calmante por causa da minha ansiedade, é muito grande, porque eu fico desesperada diante de tantas coisas que eu preciso apresentar prontas, né? No trabalho, na outra escola, em casa, família, né? Eventos até de família que você se compromete no final de semana e você vê que não pode porque tem que estudar, tem que fazer coisa para a escola. Então o nível de ansiedade meu foi a um ponto assim que só com tratamento médico. Nessa categoria do magistério, eu acho que para muito além de cuidar da doença dos professores, era necessário cuidar, ter um projeto preventivo de pensar uma nova sociedade, onde a escola seja efetivamente valorizada. Uma sobrecarga porque 24 horas era um pouco tempo para eu dar conta de tantas coisas. Essa inversão de valores, esse desgoverno educacional que vem sendo criado e parece que não tem muita solução a curto prazo, tem provocado um índice muito alto de licenças médicas que os professores tiram, alguns porque não estão com muita vontade de trabalhar, mas a grande maioria são pessoas que realmente estão adoecidas. Mas havia toda uma cobrança, né? Assim, meio que velada, porque a sociedade cobra isso da gente, né? As mulheres, infelizmente, na nossa sociedade, elas foram jogadas nela para fazer coisas que, né, são básicas. Todo mundo pode varrer uma casa, lavar uma louça, lavar uma roupa, né, ver uma comida, mas não, ficar a cargo da mulher decidir o que vai ser comprado, né? O tempo, não vou dizer a você que a gente tem não, mas eu tenho que sair daqui e assumir um compromisso, que aquele horário, aquele dia do meu lazer, eu tenho que tirar um tempo para mim. Esse tempo eu tenho que respeitá-lo, porque senão a gente não consegue levar o dia a dia a sério e aguentar a maratona diária.
Em São Paulo, o encontro aconteceu com as trabalhadoras do setor de processamento de dados e tecnologia da informação. O mundo moderno, conectado, tecnológico, pode parecer livre de riscos para a trabalhadora, mas com os novos tempos vieram também novas patologias. As primeiras e mais famosas foram as lesões por esforço repetitivo, também conhecidas como Ler-Dort. Neste ambiente de trabalho, os esforços extenuantes não são apenas físicos nos últimos anos. Vem crescendo o número de casos de transtornos mentais, tais como depressão, estresse, esquizofrenia e alcoolismo, entre outros. Os transtornos mentais já são a terceira entre as maiores causas de concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença, afastamento do trabalho por mais de 15 dias e aposentadoria por invalidez. O que a gente tem visto? Que todos esse adoecimento tem muito a ver com a pressão do trabalho, com a pressão dos prazos, com prazos impossíveis de serem realizados, com a não integração entre os vários setores. E nós começamos a ter uma praga que, embora todo mundo diga assim, é como se não fosse uma coisa que a gente já conhecesse, dominasse, e a gente, na verdade, ainda não domina totalmente, que é a questão do estresse. A gente sempre foi muito na questão da saúde da mulher, na questão da saúde reprodutiva. E isso continua importantíssimo, porque a principal causa de morte entre as mulheres ainda é a questão dos cânceres. Então tem que continuar fazendo lá os nossos preventivos, e isso tem nos garantido, inclusive até agora, uma sobrevida maior do que os homens. Agora, hoje a gente não pode ignorar que as mulheres estão com a mesma taxa de infarto dos homens. Então isso significa que a mulher vem para o mercado de trabalho, está se estressando, está bebendo mais, está fumando, está passando por todos esse estresse, e aquela casa lá que ela deixou, que tem filho, que tem marido, que tem um monte de coisa, ela continua lá. Então ela trabalha o dia inteiro e volta para trás para fazer as coisas também. Então o que a gente quer fazer? Quer fazer prevenção. Então, se você tem um ambiente que tem um problema relacionado a estresse, um estressor, como é que a gente lida com isso? As mulheres são as maiores consumidoras de ansiolíticos, antidepressivos e todos os medicamentos desse tipo, tá certo? Por quê? Porque, bom, você tem que dar conta de tudo e acaba não tendo espaço para colocar essa problemática, vai ter que explodir em algum lugar. Em algum lugar vai ter que explodir essa tensão toda que a gente está passando. Então, no local de trabalho, essa questão das doenças que eu relatei para vocês foi uma coisa que começou a nos preocupar. Porque, de repente, começou a aparecer gente com depressão, com síndrome do pânico, e nós temos uma grande dificuldade de que o INSS reconheça isso como doença do trabalho. A angústia de um caso de transtorno mental pode ser ainda maior para a trabalhadora quando não houver compreensão ou entendimento por parte de quem está acima na escala hierárquica. As explicações sobre o assédio moral nos encontros do Rio e São Paulo foram uma luz no fim do túnel para muitas trabalhadoras que antes não tinham nenhum esclarecimento sobre o assunto. Na verdade, o assédio sexual sempre foi uma forma, né, de se tentar humilhar a mulher, quer dizer, comprar através do assédio sexual. Recentemente, quer dizer, não tão recentemente, se tipificou um crime de assédio moral. É aquele assédio da humilhação, de você ficar sendo chamado a atenção na frente dos outros e tal. Então, isso tendo levado ao adoecimento. Eu acho importante a gente participar desse tipo de evento, porque a gente principalmente os jovens, né, que trabalham na área de informática, a gente sabe as dificuldades que a gente tem. Então a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor na mão, dor nas costas, e é importante até pra gente se informar também. A política de saúde da mulher, ela nasceu antes da nossa Constituição Federal, ela nasceu antes do SUS como um todo, como organização efetiva do SUS, resultado depois daquilo que acontece com a Constituição Federal, né? A saúde da mulher, no início dos anos de redemocratização, tem um grande... os movimentos de mulheres, movimentos feministas e movimentos organizados de mulheres começaram a bater a porta
então, daquilo que se entendia por saúde da mulher. Começaram a trazer novas evidências daquilo que se entendia para a saúde da mulher. A luta do movimento por mais igualdade, por acabar com as desigualdades tão presentes, trouxe uma perspectiva nova para a saúde. Essa perspectiva de uma atenção integral, que antigamente reduzia a atenção à saúde das mulheres, o atendimento, reduzia as mulheres simplesmente a ações no serviço de saúde voltados para a gravidez e para o parto, começa através da luta do movimento feminista a ser ampliada, ou seja, a mulher não é só barriga, a mulher é muito mais do que isso. Barriga, gravidez, parto é um período da vida da mulher quando ela opta por isso. Mas tem tanto mulheres que optam por não ser mãe, ou porque não têm condições de ser mães, por alguma questão dela, de saúde, ou do próprio companheiro, ou porque não vão casar, ou porque tem uma orientação sexual que não quer ter relação com homens, ou efetivamente por uma série de fatores que estão implicadas nisso. Então essa luta pela integralidade da saúde da mulher resulta na construção em 84 do Plano de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que é chamado PAISME, né? Que em 94, depois de muita luta, então o PAISME configurou-se também como um programa muito importante para a formulação da própria Constituição brasileira, porque ali já tinha alguns elementos que os movimentos de mulheres trouxeram a respeito da saúde, que foi integrada na Constituição brasileira. Tem uma política, uma das principais políticas do Ministério da Saúde, voltada para a atenção integral à saúde da mulher, não é qualquer coisa, é voltada para mais da metade da população brasileira. Pensando que 60% ou 70%, dependendo onde, das mulheres, desse mais de 60%, são usuárias do SUS, nós temos que a maior parte da população usuária do SUS são mulheres. E não só porque mulheres vai em busca da sua saúde, etc., mas porque mulher também, por essa questão cultural e social, onde a mulher desde criança é educada para ser a cuidadora, né, a que faz todas as tarefas domésticas, que cuida, etc. Então, quem é que leva a mãe, a sogra, a tia, a vizinha, a filha, o filho, o sogro no serviço de saúde? É a mulher, né? Então, essa mulher não só é usuária para a sua saúde, mas também como alguém que também acaba frequentando o serviço de saúde em função desse papel de cuidadora que foi atribuído historicamente para as mulheres e que a gente quer mudar também. Mudar para quê? Para que sejam tarefas compartilhadas, assim como a gente vê que tem essa desigualdade no mundo do trabalho. A gente sabe que tem essas desigualdades que estão lá dentro do cotidiano da nossa vida, dentro de casa, né? E que implica nessa sobrecarga de trabalho para as mulheres. Tem muitos filminhos interessantes que mostram, né? A mulher chega lá morta de cansado do trabalho, chega em casa e ainda vai preparar comida, preparar roupa de banho para o marido, para os filhos, para não sei o que, termina de comer, enquanto o filho e o marido estão lá assistindo televisão, né? Numa boa, de perna para cima, tá a mulher e a filha, ou não sei o que, limpando a mesa, arrumando a casa. E se tiver empregada, não vai ser diferente, porque a responsabilidade de dar toda a ordenança dentro da casa está com a mulher, então a responsabilidade ainda é dela. E nós estamos falando aqui num estado de saúde físico, emocional, mental, etc., que implica nessa série de fatores, né? Então, efetivamente, para mudar a questão da saúde das mulheres, a gente tem que ter uma mudança cultural de fundo muito importante nisso, né? Que implica na mudança do nosso próprio comportamento em como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas e como a gente ajuda também a construir essa sociedade mais igualitária. Existe no Ministério da Saúde uma política de atenção integral às mulheres, né? Uma política nacional, e é dentro desse âmbito da política, que dá uma dimensão muito mais ampla do que aquilo que a gente conhece, que são formuladas todas as ações, os programas e etc., que vêm ao encontro da saúde das mulheres. E aí, salientando isso, né, que saúde é muito mais do que um estado de doença. Ele é a saúde de uma forma integral que se pensa efetivamente. Por isso o SUS trabalha em três perspectivas, né? Da promoção, da prevenção e da assistência. A assistência é aquela que acontece cotidianamente nos hospitais, nos serviços de saúde. A prevenção é uma perspectiva nova, em que a gente trabalha também com a mudança de comportamento, né? Nós temos que agir para nos prevenir. Então, em muitos lugares, por exemplo, estão surgindo as academias de saúde, etc.
Mas tem a dimensão da promoção, e a promoção implica naquilo que significa a mudança da cultura, daquilo que a gente faz efetivamente, que pode implicar num estado de saúde nosso, né? Então, promover um bem-estar físico, um bem-estar emocional também é atribuição do SUS. Então, o SUS não tem só a função de trabalhar na assistência, que a gente sabe que tem que ser qualificada muito mais para que chegue a adquirir essa dimensão da cidadania, que é o que o SUS propõe, né? O Conselho Municipal de Saúde é uma instância fundamental que vocês têm que conhecer, saber como é que atua, que a sociedade civil está lá dentro, tem uma função fundamental. O Conselho Estadual de Saúde, tá? Então, o Conselho de Direito da Mulher, a Coordenação de Direito da Mulher, que a nossa companheira teve aqui antes falando, todas essas são instâncias possíveis de vocês estarem lá dialogando, conversando, buscando seus direitos. Isso é o papel de vocês de cobrar da saúde no município, porque quem implementa a saúde é o município, e esse papel de vocês é fundamental. Está lá participando, atuando, construindo juntos, se organizando em movimento de mulheres para fazer acontecer as políticas públicas voltadas para as mulheres nos municípios, né? A gente está numa sociedade cada vez tão menos se organizando, cada um vivendo a sua vida numa correria, não tem tempo para nada, mas as organizações de mulheres são fundamentais para buscar os seus direitos e ajudar a construir políticas públicas no próprio município voltada para as mulheres. Porque todo mundo tem interesse, efetivamente, que se tenha menos doença e mais saúde, porque menos doença significa menos gasto para a saúde, né? Então, efetivamente, a gente tem que fazer isso, quer dizer, ter esse papel de controle social. Procurem informações, gente, vocês têm direitos garantidos por lei, tem que cobrar sim, e a gente tem certeza que vocês vão atrás disso e vão procurar todos os seus direitos também em relação à saúde, que é o que nos interessa, né? Porque o Brasil está comprometido com a saúde das mulheres e quer que aconteça, e para isso a gente tem que destravar os processos do que não está acontecendo. Então, qual é o conceito que a gente tem de saúde hoje? Só para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre isso. Saúde é resultado, então, das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Isso desde 86, a Conferência Nacional de Saúde já definiu, e como o SUS vem trabalhando a questão de saúde. Quer dizer, saúde não é só contraponto da doença, mas saúde implica em todas essas condições de vida que é necessário ter para que efetivamente a saúde seja algo que nos acompanha no nosso cotidiano, a saúde nossa, a saúde mental, a nossa saúde física. E por isso mesmo que a gente vê quanto é difícil alcançar uma saúde integral, né, seja para nós pessoas individualmente, como também para o grupo que a gente vê, porque as desigualdades muitas vezes não nos fazem ter acesso a todas essas condições que gerariam uma saúde integral para as mulheres. Então, a Lei Orgânica de Saúde, que é uma das leis mais importantes do SUS, que é de 1990, pensando que a gente está falando aí em período de redemocratização do país, da construção da Constituição Federal, né, 88. Então, em 90, o SUS vem com essa perspectiva, que saúde é um direito fundamental do ser humano, então, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício, o acesso tem que ser universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, e o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade, ou seja, nós também somos responsáveis, né, por buscar umas condições de vida os mais saudáveis possível, logicamente dentro das condições que são nos dadas ao redor de todos esses elementos que a gente caracterizou como fundamentais para que se tenha saúde. Então, esse encontro, que eu queria dizer é isso, esse encontro também que a CGTB está fazendo, essas 3 oficinas que vem fazendo com mulheres, já fez em Brasília com as mulheres rurais, está fazendo aqui em Niterói com as mulheres trabalhadoras, funcionárias públicas e professoras, e vai fazer em São Paulo também com as mulheres que trabalham com sistemas de informação, é fundamental para a gente. Por quê? Porque ajuda a envolver e a criar consciência do quanto a gente tem que buscar a nossa saúde dessa forma ampliada, né? Que a gente tem que lutar por ela, assim. E lutar o quê? Com a participação da sociedade civil, estando consciente dos seus direitos, do que significa saúde, mas também dos seus deveres, e aí a CGTB também vem fazer parte disso, né? O dever do Estado não inclui
da sociedade, não exclui da sociedade, né? Então a sociedade também é responsável por isso e essas oficinas vão nos ajudar também a trazer elementos que nos façam refletir sobre as políticas públicas e quem sabe, com dados consistentes, a gente consiga formular políticas públicas também mais pontuais e mais voltadas para as realidades locais, né? Que é o que a gente procura fazer no cotidiano das nossas ações no Ministério. Nos 3 encontros, o que se viu foi que o sofrimento imposto nas relações de trabalho, seja ele físico ou mental, leva ao adoecer. O que adoece a trabalhadora brasileira é viver uma vida que não deseja, com exaustão e frustração. E ainda ficam nos culpando pelo fato de nós estarmos indo para o mercado de trabalho. Vocês não queriam direitos iguais? Nós sim, nós queremos, nós temos esse direito, nós vamos lutar por ele e nós vamos conseguir sensibilizar a sociedade de que isso está certo. Os debates ajudaram a traçar planos de ação para melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras, estejam elas no campo, na sala de aula, no escritório, em multinacionais. É um evento muito importante porque ele aproxima as mulheres brasileiras, né, seja ela nos vários segmentos, mulheres professoras, mulheres funcionárias públicas, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres que trabalham em setores mais, digamos assim, mais informatizados, como são os sistemas informatizados. E a gente aproxima isso não só das políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, para conhecerem o que existe de política pública e dizer, olha, o governo brasileiro está preocupado com a saúde das mulheres, quer trazer as mulheres para perto de si, serem detentoras dos seus direitos em relação à saúde, mas como também possibilita formulação de políticas públicas mais pontuais voltadas para esse segmento. Então nós advogamos que as mulheres precisam participar das lutas gerais e trazer os homens para apoiar as nossas lutas, porque eles percebam que as mulheres e os homens juntos é que fazem a força. Nós queremos formação, nós queremos creche, nós queremos uma série de coisas. Acho que os sindicatos e as centrais têm um papel importante a cumprir no sentido de começar a trabalhar a democracia de gênero, né, de assegurar maior cidadania e direitos de cidadania. As mulheres que trabalham, suas companheiras no trabalho, suas companheiras no lar, respeitá-las, evitando que violência doméstica, violência praticada por homens contra suas parceiras, tire do mercado de trabalho 1 ano de trabalho a cada 5 das mulheres trabalhadoras brasileiras. Essa parceria vai nos trazer algumas informações importantes sobre a questão dos agravos em saúde a que estão sujeitas esses segmentos específicos de mulheres, que estão afetadas não só por questões também do seu trabalho específico, mas por questões culturais e sociais de desigualdade de gênero, que afeta particularmente e diferentemente mulheres do campo, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres de meios urbanos, etc., e que afeta diferentemente e que a gente tem que conhecer esse contexto e o que está sendo, quais são os agravos em saúde que estão se gerando nesses contextos. Então é muito bem-vinda essa parceria, a gente espera que ela traga resultados efetivos para a gente e parabenizo também por esse evento, dizer que para o Ministério da Saúde é muito importante essa participação das mulheres brasileiras como controle social também das políticas públicas.